a fim de que o meu bem servir e o instruí-vos dos senhores ocorra da melhor forma possível. Eu inicio agradecendo a casa pela confiança, mais uma vez, e pela oportunidade de emprego, né? Que a gente precisa ter o emprego na seara de Jesus, que é o mais importante. Bom, a gente vai falar sobre o mal e o remédio. Tem uma frase, onde está o mal e o remédio, né? Já foi mencionado, mas só para a gente saber, quando chegar lá em casa, dar uma olhadinha no Evangelho, fala, deixa eu ver se aquela mulher falou coisa com coisa, né? Então tá lá, o mal e o remédio, como foi mencionado, é o capítulo 5, item 19, tá bom? Então, chegando em casa, é curtinho, deem uma olhada. Tem um livro que eu gosto fazendo propaganda, não ganho, viu gente? Mas olha, esse livro chama Fome de Quê? Esse livro, ele tem vários autores espíritas e eles vão dizendo assim, fome de quê? E cada autor fala sobre fome de amor, fome de caridade, sobre fome que a sociedade tem de vários itens. E tem aqui, lógico, a fome de fé. E ela inicia o capítulo com uma citação do Salgado Maranhão, que eu gosto muito, é um poeta brasileiro. E ele faz uma pergunta, ele diz assim, em qual fome Deus nos chama pelo nome? Em qual fome Deus nos chama pelo nome? E a gente pode fazer uma interpretação, que a fome é aquele desconforto, né? Então ele vem dizer, em que desconforto que você tem em que Deus está te chamando pelo nome para conhecê-lo? E aí vai fazer sentido com o que a gente trouxe aqui. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta do mal, certo? Então, para isso, a gente toma muitas providências quando pensamos nos males materiais. Então, a gente tem ali o cuidado com as crianças, cuidado com os idosos, nós fazemos exames periodicamente, se não fazemos, deveríamos, né? Então, tomamos todos os cuidados, guardamos dinheiro para o futuro, se não guardamos, deveríamos, brincadeira, vamos continuar. Então, tomamos todos os cuidados para não sofrermos. E a gente sofre, mesmo assim, porque nós não estamos no controle de tudo. E é aí que mora a ansiedade, né? A gente podia um dia falar só de ansiedade, né? Assunto que não interessa muito, mas a gente podia. Vamos lá, começando por mim, né? Ansiosa em tratamento. Mas vamos lá. Vou falar com autoridade no assunto. Bom, e é o medo do ansioso, né? Porque ele faz tudo isso, mas ele sabe que não está no controle dele o sofrimento. E aí a gente fica apreensivo, e aí vamos, né? Não vamos entrar no campo da ansiedade intensa, mas é daí que vem, né? Essa insegurança do que vai acontecer. E por que nós sofremos, né? E aí vocês têm acompanhado as palestras nesse sentido, bem e mal sofrer, né? A justiça do sofrimento, uma série de situações. Mas aqui ele retoma, ele diz assim, olha, homens, não, peraí, deixa eu achar, aqui ó, vós que vieste aí viver, esperai pois lágrimas e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. E essa é a palavrinha-chave. O sofrimento para vos experimentar. Como assim? Primeira causa, né? Primeira situação do sofrimento é uma experiência. Eu costumo dizer assim, olha, eu não sou uma pessoa violenta. Não me vejo fazendo um ato de violência para com ninguém. Mas vou confessar a vocês, nunca fizeram nada com as minhas filhas. Eu não sei o que eu faria. Não sei, não posso dizer para vocês, porque eu não passei pela experiência. Eu ainda não fui testada nessa experiência. Aí eu digo para vocês, quem aqui é totalmente paciente, já conquistou plenamente a virtude da paciência? Não, né, gente? Não.
E aí eu disse, mas como vocês sabem que vocês não conquistaram a virtude da paciência? Porque nós estamos sendo testados todos os dias, né? Ou seja, estamos experimentando algo para descobrir se somos ou não pacientes. Vamos descobrir se somos ou não bondosos. Ai, que turma linda! Se somos ou não bondosos. Então eu descubro se eu tenho ou não aquela virtude no exercício. Que nem na escola, na hora da prova. Enquanto eu estou fazendo ali com a ajuda do professor, copiando do coleguinha, fazendo isso, fazendo aquilo, eu não sei muito bem se eu sei ou não o conteúdo. Mas na hora em que eu sou testada, eu descubro se eu tenho ou não aquela virtude. E é tão interessante que eu não sei se acontece com vocês, mas quando eu acho que eu já melhorei uma virtude, nossa, até que tô boa na paciência. É falar, né? Nem falar, é pensar. E aí acontece aquele negócio que você dá uma reação absurda, né? Você até acha que é obsessor, não é. Não é, somos nós mesmos, né? Por quê? Ele está mostrando, olha aqui, ó, você acha que sabe sobre paciência, mas não sabe. Então eu estou te mostrando, você precisa ser testado para você saber o que você tem ou não. Então ele diz assim, você está sendo experimentado para descobrir-se. E aí então, diante daquilo que você descobre, você vai investir, vai ter o remédio para aquela situação. Então a gente fala em experiência. E é muito interessante, porque eu digo assim, se vocês fossem hoje, precisassem ser operados, vocês operariam com um médico que leu todos os livros ou que leu todos os livros e tem a experiência? Que tem a experiência, né? Porque esse você tem certeza que sabe o que está fazendo. Então a experiência é extremamente importante. Bom, fora a experiência, a gente tem as escolhas das provas, né? Vamos colocar aqui. Tem uma doutrinação no céu e inferno em que o espírito... Eles perguntam para o espírito, né? Qual que é a maior dor de um espírito obsessor? De um espírito que fez algo errado. E ele diz assim, a maior dor é imaginar que não há como reparar. Porque a consciência é pesada, né? Então nós vamos aprendendo, e vocês já aprenderam na causas, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, que é esse resgate de consciência. E aqui quando ele fala, gente, do mal e do remédio, ele diz assim, no estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Então nós que escolhemos, porque a gente achava bastante forte. Estamos achando Graciano Barbosa, gente, né? Não, bem que eu estou podendo aqui, forte é comigo mesmo, né? Quando a gente estava lá, e aí ele fala, quando chegam aqui, né, não conseguem ter essa força. Brinquei, essa força física não é sobre força física, e a gente vai descobrir que força é essa. Então ele vem dizer que a gente escolhe, está lá no Evangelho. Fora no Evangelho, Livro dos Espíritos, escolha das provas. E aí o Kardec pergunta assim para os espíritos. No estado errante, ou quando nós estamos desencarnados, antes da outra existência, o homem tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Vamos com todo respeito ao Kardec, tá, gente? O que ele está querendo perguntar? Peraí, eu sabia que ia acontecer tudo isso aqui? É isso que você está querendo me dizer, espírito? Que eu sabia, que eu fui avisado e falei, vou. É isso que ele está perguntando. E olha que os espíritos respondem. Então eu sabia que eu ia passar por tudo isso? E para chocar, os espíritos respondem. Ele mesmo escolheu o gênero de prova que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Filho, não tão sabia como foi você que escolheu. E aí ele continua, né? Perguntando, porque Kardec, como nós, foi muito curioso. E aí ele continua, porque Kardec fala, não é possível.
E ele pergunta assim, mas assim, ó, não parece natural que o espírito, ele não vai querer, assim, escolher coisa menos grave? Né? Assim, tipo, veio errado a minha programação. Onde foi que eu assinei esse negócio? Onde foi que eu assinei, né? E sabe que agora, um parênteses, nós tivemos um trabalho mediúnico e foi mostrado mesmo, era um dos médiuns que estava passando por uma situação e foi mostrado como que um contrato mesmo e é a assinatura da pessoa. Ninguém ali sabia, né? E o rapaz que teve a imagem, ele copiou a assinatura. Disse, olha, existia um plano reencarnatório e eles pediram para te mostrar isso e era a assinatura da pessoa. Então tá inclusive assinado, né? Então ele diz assim, não parece natural que a gente escolha uma coisa mais leve? E aí os espíritos respondem, para vós sim, para esse pensamento pequeno que você tem. Para o espírito não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Quando você está no plano espiritual, você analisa todas as suas atividades, todas as suas reencarnações, tudo que você precisa aprender, tudo que você precisa ser testado, porque ainda não fui, e faz o planejamento. Porque você não está preocupado com a matéria, com o corpo, com a cor do cabelo. Não é isso que está te preocupando. É o que você vai ganhar enquanto espírito, enquanto alma, o que você vai crescer. É isso que leva o espírito a fazer o seu planejamento encarnatório. Por isso que a gente vem na doutrina espírita para entender, porque se eu voltar a relativamente ter essa ideia de espírito, eu consigo visualizar o meu dia a dia, os meus desafios com esse olhar mais maduro. O olhar que nós temos aqui é muito infantil. Então, quando eu estou lá, né, ainda tem a questão dos, acho que é 220, se é melhor encarnar como homem ou mulher, não perguntaram para mim, os espíritos. Kardec, se tivesse perguntado, já mentira, não pode, tá gravando, toda hora eu esqueço. Vai ficar eternizado, gente. Mas aí assim, tanto faz, depende da experiência que você quer. Você quer determinada experiência? Eu quero, né, ser mãe, eu preciso desenvolver o cuidado com o outro, eu fui muito egoísta em tal encarnação, e eu quero ir, né? E vem, mulher, e tem um planejamento, e dependendo do que você planeja. Não temos apego às coisas materiais, a formas materiais. É isso que ele está falando. Então, nós escolhemos. Olha que agora eu vou ler o que está escrito tudo riscado, né? Está escrito no meu livro. Nível easy não faz good player. Minha filha que me ensinou isso. Nível easy não faz good player. Quer dizer, se você está jogando videogame no nível fácil, você não é um bom jogador. Você tem que ir subindo, né? E aí a gente vai... E esse pedido... Vocês leram o livro Memórias de um Suicida? Não sei se vocês leram. É interessantíssimo aquele livro, né? E ele não é o personagem principal, mas é um dos personagens que se suicidou. E ele se suicidou e no momento ali, né, ele acaba asfixiando a pessoa que ele amava, matando, né, a moça, e diante daquilo ele acaba por cometer o suicídio. E ele fica vendo a cena tanto do suicídio quanto ele ali sufocando a moça, e ele começa a olhar para as mãos com essa culpa. Tamanha é a culpa e ele não consegue lidar com isso, ele pede para reencarnar. E os amigos chegam, eles se separam por uma série de motivos e chega no momento em que ele está prestes a reencarnar. E eles falam, vamos lá visitar o fulano. Aí eles estão chegando, ele já está numa fila que eles vão ingressar para o local ali específico. E quando eles olham, e ele... Todo o percurso, né, ele vai odiando as suas mãos, porque ele diz que aquilo fez com que ele cometesse, né, ele coloca, na verdade ele materializa, entre aspas, né, a culpa nas mãos. E aí quando os amigos já avistam ele na fila, um deles comenta, lá vai ele, e ele já está sem as mãos. No perispírito dele, ele já tinha inutilizado as mãos.
Foi escolha dele para redimir a sua consciência. Que vitória desse espírito! Ele estava preocupado naquele momento com a falta que as mãos fariam a ele? Não, ele sabia que aquela encarnação seria passageira e a alegria que ele teria ao desencarnar em glória valeria todo e qualquer esforço. E está aqui no Evangelho quando ele diz assim: vós que pediste lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo em sua morte, e ela deixaria deste corpo, entre aspas, disforme, escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação. Que conquista, né? Como nós ainda estamos longe, como ainda estamos apegados ao físico, ao material, aos desejos desta encarnação, que não fazem sentido aos desejos do espírito. Então, a gente já começa a entender um pouco esse mal, que não é tão mal. Fora isso, ele diz assim, né, ele traz a experiência, a expiação por conta de erros que nós todos cometemos. Erros, equívocos. E por que cometemos os erros? Porque não observamos as leis morais. As leis morais, gente, elas estão no Livro dos Espíritos. Vamos pegar aqui. Livro dos Espíritos, livro 3º, né? Capítulo, vamos ver aqui, falar direitinho. Livro 3º. E aí você vai ler as leis morais e tal. Leiam. É a parte mais importante do Livro dos Espíritos. A gente devia ler, aí quando acabar, chegar na última lei, voltar para a primeira e ficar lendo. Por quê? Porque ele diz assim, as leis morais são aquelas das quais, quando o homem se afasta, torna-se infeliz. Se a gente fizer tudo que está na lei, é que é muito difícil, mas tudo que está na lei. E eu digo assim, as leis morais, elas são como um aviso num precipício. Uma vez eu fui fazer uma viagem, não era fora do Brasil, na Irlanda, eles têm uns cliffs, uns penhascos imensos. E a gente vai turistar, vamos turistar. Chegamos lá, mas assim, é assustador, porque você vê o mar, né, você vê o oceano, e ali você está a um passo de cair naquele. E eu fiquei chocada, porque tinha uma placa só assim, cuidado. E eu fiquei, gente, mas como assim? A pessoa trupica, a gente aqui já fala trupica cai, né? Como assim uma placa? E aí fui perguntar, gente, mas como assim, gente? Vocês não colocam aqui um arame farpado, sei lá, um muro? Aí o rapaz ficou me olhando e eu fui assim, né? Brasileira. Aí eu falei, você não põe nada? E se alguém não respeitar a placa, né? Uma coisa... Né? Aí, primeiro que o rapaz falou assim, mas por que não respeitariam a placa? Tem um pouquinho de tempo para falar de onde eu vim, porque não podemos desqualificar o Brasil no vídeo. Aí, olha lá. Mas ele disse assim, primeiro ele perguntou assim, mas eu falei, mas e se alguém, né, desrespeitar a placa? Ele, mas por que alguém desrespeitaria a placa? É verdade, mas se de repente a pessoa tem uma ideia, aí ele disse assim, da pessoa pular. Ele disse assim, se ele quiser desrespeitar a placa, se ele quiser pular, não vai ser a placa, nem o arame farpado que vai impedir. É isso mesmo. Então, as leis morais, elas existem. Né? Elas estão lá, mas a gente... Não adianta eu leio, eu tenho que ir introjetando aos poucos, lembrando, né? Trazendo à tona, para poder não pular do penhasco. O aviso está lá. Ou melhor, está aqui. Não só aqui, mas como o próprio capítulo fala, na consciência de todo homem. Ou seja, você sabe se está fazendo certo ou errado. Independente de religião, independente de nada. Ah, não, mas o fulano parece... Ele sabe. Ele sabe. Eu sempre digo assim, nossa, mas a pessoa faz aquilo errado, faz... Será que ela não percebe? E eu digo assim, é que certas pessoas, elas vão tão longe na transgressão dessas normas, nas suas atitudes, que perceber o erro
que se elas percebessem, admitissem o erro, elas não teriam força psicológica para conviver consigo mesmo. Então é como se o cérebro dissesse, melhor não tomar consciência, você não aguenta conviver com isso. Então a gente tem que entender, quanto pior for o ato que essa pessoa cometer, menos chance ela tem de se conscientizar e pedir perdão. Porque ela está tentando sobreviver com o que ela fez. É muito difícil, né? E às vezes a gente acha que não, que a pessoa não tem consciência. Bom, então você está falando que a gente veio, vai ter os perrengues, mas ele diz o mal e diz o remédio. E ele diz com todas as palavras, o remédio, a fé é o remédio certo do sofrimento. E ele fala aqui algumas coisas que até, vou dizer, incomodam, porque a gente ainda está em evolução. Ele diz assim, ó, quando eu li para vocês, né? Quando você estiver passando por dores, por problemas, olhai o céu e bendizei o Senhor. Joana de Ângeles tem uma frase que, olha, me incomodou por tanto tempo, gente, que ela dizia assim, quando chegar a tua hora de sofrer, sorria e segue. Eu falei, eu fico com o segue, mas o sorria já está pedindo demais para mim. Sorria, Joana de Ângeles, sorria, né? E, nossa, gente, como me incomodava essa parte. Mas aí a gente vai entendendo, né? Como aquele espírito estava na fila, sorrindo, feliz que ele teria a oportunidade de tirar um pouco da consciência pesada e conviver com ele mesmo. Era um momento de alegria, porque Deus tinha falado, tudo bem, filho, vai lá e eu te dou uma nova chance. Eu te dou uma nova oportunidade. E qual de nós, ai, se eu pudesse ter uma máquina do tempo, não é isso? Ai, se eu pudesse ter uma máquina do tempo, eu voltava e fazia tudo diferente. A gente não tem uma máquina para o passado, mas a gente tem uma máquina para o futuro, que chama reencarnação. E aí quando a gente chega lá e diz, ai, queria ter feito diferente, tudo bem, tenho aqui, você entra, vai e faz. É isso que é a resposta. Né? A reencarnação é uma resposta aos nossos pedidos. E aí a gente vai entendendo um pouquinho, alegra-te quando chegar o teu sofrimento, porque foi concedido a você o direito, a oportunidade de se redimir daquilo que você fez ou de experimentar para conhecer-se melhor. Então ele vai mudando o sentido do mal. Mas, quando a gente não tem isso bem claro, e até mesmo acho que é muito difícil ter isso muito tranquilo, a gente sofre duas vezes. Porque a gente lê, né, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Ai, gente, tem que ser aflito, ainda tem que ser bem-aventurado, né? Tem que ser aflito, ainda tem que sorrir. Porque a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque senão a gente gera na pessoa dois problemas. Um é o problema que ela tem. E outro, ela diz assim, mas eu não consigo sorrir. Então eu tenho dois problemas. Além de ter o problema, eu não consigo entender que é uma bem-aventurança. Eu não consigo sorrir. Então eu tenho dois problemas e a pessoa se envergonha de ter o problema e de não estar tranquilo. Você é espírita, está chateado porque você não é espírita. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso eu falei até aqui, agora a gente vai trabalhar a fé como remédio. Então eu não tenho fé, por isso que eu estou sofrendo. Vamos entender um pouquinho essa fé, né? Porque senão vira um tormento, vira uma culpa dupla. E a gente não pode cair nessa, porque isso pode gerar sentimentos muito negativos. Bom, vamos falar um pouquinho dessa fé que ele diz que é o remédio. Tá, mas como que é essa fé? Eu acreditar, eu achar que vai estar tudo certo? O que é essa fé? Joana de Ângeles, novamente, né, no livro Em Busca da Verdade, ela fala assim, o ser humano é, na essência, um animal religioso. Ou seja, é um animal, é alguém, né, que quer uma ligação de religião, né, ligação com o divino. Se vocês gostam do History Channel, que nem eu, History 1, History 2, né, e vai assistir os maias, os incas, os egípcios, vai assistir todas essas civilizações, todas elas buscavam o divino.
É mais ou menos isso que ela está querendo dizer, é natural nós. Porque nós viemos do plano espiritual, nós sabemos o que existe. E quando chegamos aqui, queremos nos religar. Então existe uma crença chamada crença natural e existe uma crença religiosa, no sentido de religiões, né? E aí é que mora o problema. Porque aí a gente pega essa ligação que eu necessito e a gente vai colocando coisas, vai inventando, vai fazendo uma série. Olha lá, quando a criança é pequena, que a gente vai falar sobre Deus para ela, na infância, esse Deus, ele é misterioso e ele é um velhinho, não é? Que fica lá no céu. Então ele é o papai do céu, então ele está lá longe da gente, né? E chega uma época que a criança diz assim, o papai do céu vai ficar triste com você. A gente começa a atribuir características humanas a Deus. Papai do céu não gosta quando você faz isso, é verdade, gente? Ele não gosta, ele fica bravo, ele se melindra. E por que a gente faz isso com as crianças? Porque a gente não tem coragem de falar que somos nós que vamos ficar. Porque e se a gente não for amado? Então a gente usa de Deus como escudo, né? Não podemos, porque como nós vamos querer que esta criança chegue ou passe por uma situação difícil, tendo confiança de que está tudo certo, de que não é um mal, de que é necessário? Como? Ela ainda está ligada à ideia de castigo. Então, e chega uma hora que esse Deus que está lá longe, né, ele começa o quê? Ele começa a levar todo mundo que eu amo. Ele leva a minha vovó para morar com ele. Não é? Olha o que a gente fala. Levou a vovó para morar com ele. Mas já fica nervoso com esse Deus que foi levando. Levou a titia para morar com ele. Levou a vovó da amiguinha para morar com ele, papai do céu. Mas que papai do céu louco é esse que está tirando o pessoal que a gente ama? Veja como a nossa crença vai... e a gente traz isso, né? Porque foi assim que a gente aprendeu. Quando fica um jovem, o que a gente faz? Deus está vendo. Sai, na hora que sai, para balada, olha lá, hein? Deus está vendo, né? E eu falo assim, a gente deveria dizer o quê, por exemplo? Deveríamos dizer assim, filho, vai, Deus vai estar te protegendo. Mas lembra de uma coisa, filho, você vai conviver para sempre com o que você fizer essa noite. Ele até volta, né? Aí a gente, ufa, desliga, põe o pijama. Brincadeira, verdade. Mas não damos essa autoridade, porque queremos um Deus que ameace, que vigie, que seja uma polícia. Como se esse jovem depois vai passar por uma dificuldade, vai ver pessoas diferentes convivendo com ele e vai entender que não tem nada a ver com Deus, que são pessoas que procuram experiências e aprendizado. Como você vai falar para esse jovem que a situação que ele está passando, que é difícil, é uma oportunidade dele crescer? Não, ele vai pensar, fiz algo errado e Deus está me castigando. Como desenvolver essa fé como remédio se ela está deturpada nas pessoas e se a gente continua promovendo isso? E aí quando a gente chega no adulto? Quando a gente chega no adulto a gente vai ver a fé como? A que nos convém. Aqui eu me encaixo. Então eu vou aqui nessa religião, eu vou na outra, em algum lugar que sirva para mim. Né? Então eu vou procurar qual religião atende ao meu desejo. E ainda quando acho, mudo a religião. Né? Eu vou adequar, isso aqui também não gosto, isso aqui, né? Porque eu vou no que me favorece. Então tem lá, qual é a ideia de caridade? Aí, né? Benevolência para com todos. Não, benevolência para com quem der. Vamos fazer assim, né? Aí ele fala assim, como que é? Indulgência com as imperfeições alheias. A gente fica indulgente com a gente, mas também eu sou um ser em evolução. Também eu não sou anjo, né? Fica indulgência para com a gente. Não é indulgência com a gente. Com a gente não é para ter indulgência. Ele não falou isso, indulgência para com você. Ele diz indulgência para com os outros, né? Então a gente vai moldando a religião de acordo com o que nos interessa ou segue a parte que nos favorece. E assim nós vamos deturpando essa crença natural e essa ligação divina. A ligação de não personificação
né, desse Deus antropomórfico, mas de olhar a natureza e contemplar Deus, de saber que Ele nos ama infinitamente, de que Ele é só amor, do que eu passo são aprendizados e tem a ver comigo e com as minhas decisões. Instruir os outros, os que estão ao nosso redor, se filhos, aqueles que vêm nos perguntar, da mesma forma, sem colocar, não é sobre o que você faria se fosse Deus. Se a gente fosse Deus, a gente tem um povo lascado. Não é sobre isso. É sobre Deus ser o que Ele é. Amor, perfeição, inteligência suprema. É isso que eu vou explicar e é isso que eu vou crer na doutrina espírita. Se Deus é inteligência suprema, o que está ocorrendo comigo é fruto de uma inteligência suprema. É absolutamente bom e justo. Absolutamente quer dizer, não tem escapatória. Ele é absolutamente bom e justo. Então o que eu estou passando, esse mal, me é justo. E é bom para algo, eu não estou enxergando. E a nossa visão sobre o bom ou o mal, né, é tão relativo, porque a gente sabe que tem várias encarnações, até por um processo de razão, né? Não por dogma, no sentido de dogma aceitação, mas por razão, por ser racional, né? Você entende a reencarnação. Então você entende uma série de experiências. Então você vai entendendo que existem várias encarnações. Então a minha fé, ela vai sendo raciocinada. Eu vou compreendendo. E aí eu vou entendendo, e esse mal, se eu tenho várias encarnações, a gente lembra de todas? Não. Eu não sei se já contei aqui, mas não pode falar, mas é meu pai, já falei. Ele fazia assim, antigamente quando eu morava lá e a gente assistia novela, porque antigamente não tinha tanta série, né? Nem tinha série, era mais novela. Então a gente se reunia para assistir o último capítulo da novela. Era um acontecimento, tinha que fazer a janta ou antes ou depois, porque a gente tinha que assistir o último capítulo da novela, não era? Aí meu pai não tinha assistido nenhum capítulo, depois ele vinha assistir o último capítulo com a gente. Aí ele começava assim, ai, coitada dessa. E era vilã. Como assim, pai, coitada? Ele, e por que esse aqui tá desse jeito? A pessoa, eu falei, pai, você não assistiu, né, aquele negócio todo. E a gente faz isso. A gente tá num capítulo da nossa novela. E a gente, vilão, é injusto o que está acontecendo comigo. Eita, você não sabe a novela inteira? Então não vai começar a achar que você sabe tudo. E pior que ele sempre caía nessa. Olha essa coitada, pai. Estava torcendo para acontecer isso com ela. Mentira. Verdade. Então, porque a gente vivia a novela. Você vivia a novela, não era, gente? Série é legal, mas novela nada se comparava. Porque a série você vai assistindo, né? A novela você esperava, você discutia a novela onde você ia, né? E aí a pessoa chega no último capítulo e começa a torcer para ver. Ah, não. Né? Então, a gente está assistindo um capítulo da nossa novela. A gente não sabe a história inteira. A gente não sabe nem classificar o que é bom e o que é ruim, não é verdade? Então, como, entre aspas, e que ninguém se ofenda, ignorantes da nossa trajetória, não vamos colocar juízo nas coisas. Quem é a única pessoa, entre aspas, pessoa, que sabe de todas as nossas encarnações? Deus. Então, a minha fé é que Ele sabe muito mais do que eu e que Ele é um ser de extrema inteligência. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela tem um livro, que eu já citei aqui também, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Não é um livro espírita, porque ela não sabe ainda que é espírita, mas é, brincadeira. E ela é uma médica de cuidados paliativos, né? Maravilhoso, não é? Maravilhoso. E aí ela conta, né? Então ela cuida ali dos pacientes, ela diz assim, Seu Francisco, que ele está terminal, né? O senhor acredita em Deus? E ele responde assim, olha, eu acredito em bruxas, acredito em coelho da Páscoa, em Deus, filha, eu tenho fé. E a fé que a gente está falando como remédio não é pensamento positivo. É importante pensamento positivo? É importantíssimo. É importantíssimo. É muito chato, gente, que não tem pensamento positivo. A pessoa fica, né? Você vai falar alguma coisa, caminhão de areia, né? Não é legal. Você falou pensamento sempre, sem problema. Mas a fé vai além.
A doutora Ana Cláudia Quintana diz assim: a fé é você aceitar que existe um Deus onipotente, onisciente, que te conduz para o que precisa ser vivido. Se for a cura, tudo bem. Se for a morte, tudo bem. Se for a separação, ok. Se for a união, ok. Essa é a fé. A fé, aqui materialmente falando, é você, eu vou abrir um negócio, você abrir uma sorveteria. Você abriu e você tem o pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Fé é a hora da crise que você teve que baixar as portas e diz, tudo bem, foi um aprendizado e eu tinha que viver isso. Isso é fé. Conseguimos entender a diferença? E essa diferença é essencial para se tornar o remédio dos nossos males. Senão, não se torna um remédio. Porque a hora que não for atendido, a cura, a gente vai reclamar. A gente vai sofrer. Porque a gente não vai usar o remédio da fé. Então, a fé, que é o remédio, ela é muito maior do que o pensamento positivo. É a aceitação de que está tudo certo e que tudo vai dar certo. Porque é Deus que sabe de tudo. Muitos de nós que somos pais, dizemos o que para os nossos filhos? Eu sei o que é melhor para você. E quando Deus diz, filho, eu sei o que é melhor para você, a gente não aceita. Quando a gente pega a criança e leva ela para tomar a vacina, ela vai esperneando. Ela acha a gente os piores pais do mundo. E a gente diz o que na hora da vacina? Filho, é para o seu bem. E quando a gente precisa da vacina do nosso orgulho, da vacina contra a nossa vaidade, contra a nossa indiferença, contra os nossos interesses escusos, quando a gente precisa levar essa picada dolorida, Deus fala, filho, é para o seu bem. É para que lá na frente você não caia muito maior nesse teu orgulho. É a vacina. Acredita. Isso que você acha que é o mal é para o seu bem. Então nós vamos entendendo a fé nesse sentido. Não é fácil exercê-la. Enquanto ela é algo de pensamento positivo, enquanto Deus está me dando tudo o que eu quero, é fácil. A fé é exercitada no desafio. Última passagem que eu vou citar, no livro Ave Cristo, que foi difícil de ler, porque, gente, se tem sofrimento, eu ficava nervosa, fechava, né? Mas ele diz assim, o Corvino, que seria o mentor do Varro, né? Varro está assim bravo, e aí o Corvino diz para ele assim, Varro, aceitaste o evangelho para Jesus se transformar em teu servidor ou para que te converta em servidor de Jesus? Porque enquanto Deus está fazendo, Jesus, tudo o que a gente quer, tá bom. Porque eu quero que Deus e Jesus sirvam aos meus desejos e interesses. Eu não quero servir e dizer, Pai, eu confio em Ti. Você vai me conduzir para o que eu preciso viver. Porque você é amor e é onipresente e é onipotente. Essa é a fidelidade, essa é a fé, é essa confiança nessa transitoriedade das experiências e na permanência do Espírito. E tem um texto que diz assim, quando a gente entender isso tudo, a gente vai poder orar de uma forma diferente. Vamos dizer assim, Pai, não me permita rezar para me livrar dos perigos, mas para o destemor e enfrentá-los. Pai, não me deixe rezar pedindo o alívio da dor, mas a força para vencê-la. Pai, não me deixe rezar pedindo aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. E Pai, não me permita ser covarde, sentindo o teu amor apenas no meu sucesso, mas faz-me sentir a força da tua mão quando eu cair. Que a gente caia, porque é normal, mas que mantenhamos a fé em Deus como nosso remédio. Obrigado pela atenção.